Bom dia a todos. Estou eu aqui parado, esperando a loja abrir, onde eu trabalho, e resolvi falar um pouco sobre liberdade. O que é liberdade, A gente sempre lutou, por isso, o que a gente chama de liberdade. A gente sempre lutou por ter a liberdade de ir e vir. A gente sempre lutou por ter a liberdade de escolha, liberdade de cuidar da nossa família. A gente sempre lutou por isso. É algo que a gente cuida, é algo que a gente necessita. Sempre ter liberdade, O ser humano, ele carece, ele tem que ter liberdade na vida dele, O ser humano, ele tem que ter o direito de acordar de manhã, abrir a porta da sua casa, sair, andar, caminhar por aí com liberdade. A liberdade é algo muito importante na história. A liberdade sempre foi algo que a população, que as pessoas precisavam ter e manter, A liberdade é algo para ser mantido. Você não pode privar as pessoas do direito de viver, a liberdade de ter paz, liberdade de ter um carro, de poder dirigir, ir para casa, liberdade de poder entrar no supermercado e comprar o que você quer, liberdade de trabalhar no que você quer, liberdade de empreender, abrir sua empresa, trabalhar, ter funcionários, pagar os funcionários. O nome disso é liberdade. Jesus Cristo, ele pregou muito a liberdade. Jesus Cristo, quando andava, ele chamava as pessoas, é lógico, chamava, venham a mim, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando Jesus falava isso, ele dava liberdade, a liberdade de escolha, eu vou ou não. E Jesus jamais falava, você tem que vir, eu ordeno que você venha, Isso não seria liberdade. Porém, Jesus não fazia isso. Ele dava a escolha de você vir. Venha, estou aqui. Venha, pode vir. Isso é liberdade. Jesus pregou isso, E no meio de todo esse tempo da história humana, houve períodos em que as pessoas perderam a liberdade, perderam isso que é tão importante, que chamamos de liberdade, Na Segunda Guerra Mundial, os judeus perderam a liberdade, Dentro da Alemanha, principalmente, Ali na Europa, as pessoas com origem judia, elas perderam a liberdade de ir e vir. Ali naquela época, o líder maior, o líder supremo da Alemanha era Hitler, e ele privou todas aquelas pessoas que ali moravam e que tinham a origem judia, os que eram judeus, ele privou de toda a liberdade de ir e vir. Começou a caçar as pessoas. Esse foi um período da história em que as pessoas perderam isso que nós chamamos de liberdade. Também ali um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, quando Stalin, se perpetuou no poder. Para quem não sabe, Stalin foi o presidente, o líder maior da União Soviética na época. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ele se perpetuou mais ainda no poder e ele privou muitas pessoas, principalmente da Ucrânia, disso que a gente chama de liberdade, Ele implantou um sistema em que o Estado tomava
posse das terras das pessoas, né? Ia lá e praticamente o Estado tomava a propriedade das pessoas e fazia com que as pessoas, o dono da propriedade, virasse subserviente, né? do Estado, e ao invés dele trabalhar na sua terra em prol dele próprio, as pessoas trabalhavam para o Estado. Isso foi um período também da história em que as pessoas perderam a liberdade. Ali na União Soviética, né? Mais especificamente na Ucrânia, onde Stalin implantou essa ditadura. É o que a gente chama de ditadura. Ditadura em um Estado, ela é o contrário da liberdade, né? Quando é implantada uma ditadura dentro de um território, dentro de um país, a liberdade, a ditadura entra nessa porta, a liberdade sai na outra, né? Então hoje nós temos um risco à liberdade. Você vê no Brasil, no mundo, um risco a essa liberdade, né? Quando você tem um Estado, quando você tem um sistema onde o Estado ele te oprime, né? O Estado ele dá ordens supremas, ordens em que você tem que cumprir essas ordens mediante punições. É o que eu falei, a liberdade entra, a ditadura entra e a liberdade sai na outra porta, né? Dando um exemplo de máscara, uma máscara. Eu não sou contra o uso de máscara. Eu sou contra a obrigação do uso da máscara. Porque quando o Estado ele te obriga, você é obrigado. Se você não usar, você não compra. Se você não usar, você vai pagar uma multa de R$2.000. Aqui a ditadura entrou numa porta, a liberdade saiu na outra, né? Isso não é liberdade. Liberdade é quando o Estado fala, eu te recomendo o uso de máscara. Nós recomendamos. Quem puder, use a máscara. Isso é liberdade. Você tem que usar a máscara. Se você não usar, você não compra. Se você não usar, você não entra no meu mercado. Se você não usar, você não entra no meu hospital. Se você não usar, você não sai na rua. Isso não é liberdade. Isso é ditadura, né? Então é muito importante se atentar nessa questão. A importância da liberdade. O povo ele tem que abrir mão da sua liberdade. Presta atenção. O povo ele tem que lutar pela liberdade. A omissão de um povo, na história onde o povo se omitiu, ele perdeu a liberdade. Na história onde o povo se omitiu, ele perdeu a liberdade. O povo ele tem que lutar pela liberdade, né? Lutar para que essa liberdade seja mantida. O povo tem que lutar para ele ter a liberdade na vida dele, né? Quando o Estado te obriga a algo, te oprime, o povo tem que lutar contra isso. Porque na história, onde o povo foi passivo, omisso, submisso à perda da liberdade, ele foi escravizado. Isso não é o que estou falando, isso é história. Citamos aqui Hitler e Stalin. Um era nazista, o outro era comunista. E eles tiraram a liberdade de um povo. Valeu.